Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O textuário está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o versículo 28, e está escrito assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica em classe: Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, capítulo 2, versículos 15 a 17 e Mateus 10, 28. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. 2. Demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E 3. Conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na Palavra de Deus e de hábitos santos. Comigo, o professor Joás, professor Lucas. Joás é aqui do nosso tempo central, Lucas é superintendente lá da ADEC Limoeiro. Nós estamos na 5ª lição. Até aqui, professor Joás, nós tratamos aí, a primeira lição falamos aí da integralidade do homem, corpo, alma e espírito. Lição 2, 3 e 4 falamos aí do corpo, e agora lição 5, 6 e 7 vamos falar aí da alma, a parte imaterial do homem. Lição muito boa, né, professor? Um trimestre bom. Complexa, né, mas é muito boa. E a gente precisa, né, saber sobre esses assuntos que nós estamos tratando, porque pode parecer que a antropologia é um assunto trivial, né, banal, a gente tem coisa mais importante para discutir. Não, né? A gente já mostrou aqui que é por conta de uma antropologia equivocada que chegamos à cultura de morte que impera hoje, né? Então a gente é essencial cada lição dessa, e essa sobre alma, né, não é diferente. Bom, Lucas, nós estamos aí falando dessa 5ª lição, a alma, e como diz o professor Joás, é um assunto muito complexo, mas necessário para a gente estudar e discutir sobre esse tema, né? Até agora a gente nos ateve, né, a estudar sobre o corpo, e agora a partir dessa lição a gente vai pegar as 5 lições estudando só sobre a alma, né, sobre a vontade, sobre os pensamentos, sobre todos esses aspectos da alma, né? E eu creio que essas 5 lições são importantes para que, né, remetendo aquilo que o professor Joás disse, a gente não cair em heresias, né? A gente entendendo sobre toda a composição do ser humano, sobre a integralidade do ser humano, todo o seu espírito, alma e corpo, né? A gente, primeiro, evita de cair em heresias. Em segundo lugar, isso ajuda a nossa santificação, né? A gente entendendo sobre o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma, isso coopera de alguma maneira com a nossa santificação, que deve de igual modo ser integral. Muito bom. Bom, nós vamos entrar na nossa introdução e vamos falar aqui sobre essa importante lição, a lição de número 5, e vamos tratar aqui muita coisa sobre os atributos da alma. É o capítulo 1º. O capítulo 2º, nós vamos tratar aí sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, e vamos terminar a nossa lição com o capítulo 3º, alma renovada e submissa a Deus. São os tópicos aí da nossa lição. Introdução. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Professor, nós estudamos desde a primeira lição falando aí dessa imortalidade do homem, né, da alma e do espírito, e ainda tem muita gente que tem dúvida quando se fala da alma, né? Nós já falamos aqui desde a primeira lição que tem duas linhas de pensamento, ou duas correntes aí teológicas, né? A dicotomia, a tricotomia. Nós acreditamos, defendemos, ensinamos pela palavra de Deus que o homem é composto de corpo, alma e espírito, mesmo sendo difícil explicar isso aí, mas a palavra de Deus é muito clara. Então hoje nós vamos começar a falar aí especificamente da alma. O que é a alma, né? Você gosta de estudar o grego, o hebraico, vamos trazer isso assim bem detalhado, o que é a alma nessas duas línguas originais da Bíblia, né? É importante a gente saber disso.
É importante porque a prova disso é que a Bíblia fala bastante, né, de alma. No Antigo Testamento, 754 vezes que ocorre a palavra, né, para alma, nefesh. No Novo Testamento grego, né, psique, 104 ocorrências. Então, a Bíblia fala bastante sobre a alma. E às vezes, principalmente no Antigo Testamento, o termo é usado para falar da vida, né? A vida como um todo, né, no seu aspecto integral, como Êxodo 14, Êxodo 12, verso 4, né? Onde fala de almas que procederam dos lombos de Jacó, né? Então está falando de vidas, né? Quantas vidas saíram, né? A partir daquele patriarca. Então, às vezes, no Antigo Testamento tem tantas ocorrências assim, né? 754, às vezes está falando da alma nesse aspecto, né? E às vezes está fazendo uma correlação, tem textos que até aparece junto, né, a palavra para alma e a palavra para espírito. E assim, pelo que a gente vê, é a alma que dá vida ao corpo, né, a alma que mantém o corpo vivo, porque senão ele já teria sido... ele não subsistiria, né, depois do pecado de Adão, né? É a alma que ainda mantém o corpo, ainda... a vida no corpo, e quando Deus soprou no homem o espírito, ele foi feito alma vivente. Então a alma está associada a essa vida no corpo, né? E a Bíblia fala tanto porque é importante mesmo, e a gente vai ao longo dessa lição e das próximas duas falar sobre isso. Lucas, eu gosto de falar essa composição, a semântica da palavra, exatamente porque olha o tanto de vezes que ocorre na Bíblia a citação de alma, 754 no Antigo Testamento e 104 vezes no Novo. Como diz o professor Joás, deve ser importante, né? Se a Bíblia dá tamanha importância, o que a gente não deve dar, né? Se a Bíblia fala tanto sobre isso, né? E aí o professor Joás falou sobre a quantidade de vezes que cita a palavra alma e também, né, cita muitas vezes a palavra espírito, né? E se a Bíblia fala tanto disso, então é algo que a gente deve se atentar. Talvez a gente não vai entender tudo, né? Quando a gente estuda antropologia, talvez algumas coisas a gente não vai ter respostas, né? E a gente precisa entender isso, que se a gente começa também a querer achar resposta para tudo, a gente pode acabar caindo em alguma heresia, né? Mas a gente precisa dar a devida importância. E aquilo que a gente precisa saber está na Bíblia. E a gente só descobre estudando, né? Verdade. Bom, hoje nós vamos falar nesse primeiro bloco aqui dos atributos da alma. Ponto 1, de volta ao Gênesis. Ponto 2, entre o espírito e o corpo. E o ponto 3, a alma abatida. Deixa eu ler alguns parágrafos aqui desses 3 subtópicos aqui e a gente fecha esse primeiro bloco aqui. Já falamos aí sobre as características da alma, o tanto que a Bíblia cita. Então agora nós vamos trabalhar aqui esses atributos da alma. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez de seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. A gente vê isso no Salmo 8, 3-6, vê também em Gênesis 1:28 e por aí vai outras citações. Gênesis 2:16-17, Gênesis 2:15, Gênesis 2:18-23, e a gente vai ver toda essa parte afetiva do homem, nessa afirmação divina da necessidade de uma companheira, esse sentimento, enfim, o que a alma representa em seus atributos, como Deus colocou isso no ser humano. Ponto 2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Eu achei muito importante isso aqui, professor, para distinguir aí entre o espírito e o corpo, para a gente ver que não é algo, não é um só. Espírito é uma coisa, a alma é outra. A alma abatida é o ponto 3. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimenta aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus.
Por isso a sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Professor Joás, a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressão da personalidade humana criada à imagem de Deus. Aqui nós começamos a entender o que é a alma, né, professor? Propriamente dito, no seu sentimento, na vontade, na razão e coisas semelhantes. O texto áureo do entendimento aí dessa questão é Gênesis 2:7, né? Ali a gente vê a tricotomia. Deus criou o homem do pó da terra, né? É o corpo, ele soprou o fôlego de vida, é o espírito, e o homem foi feito alma vivente, né? Corpo, espírito e alma. E você vê que a vida está entrelaçada na alma, né? Alma vivente. Depois do sopro do espírito, que é feito, que o corpo ganha vida, né? O homem é feito alma vivente. Então, ela não só é essa fonte e suporte também da vida, né? Como também das emoções, né? Das sensações e da racionalidade. Né? A gente tem, pelo menos, razões bíblicas para acreditar, né? Que é na alma que está a sede da razão. Né? Então, fala tantas vezes assim o texto bíblico sobre esse elemento, né, tão essencial da nossa existência, que a gente tem razões bíblicas para acreditar que a própria imagem de Deus em nós é imprimida, né, nesses elementos aí. Uma vez que a gente é o único ser na natureza capaz dessas coisas, né, produzir pensamento, raciocinar, né? E com relação às emoções, a gente já tem um pouco mais de desconfiança de que talvez não seja só a gente, mas a racionalidade é muito certo que é só o homem que é capaz de fazer isso, né? E é por conta da imagem de Deus em nós, e a gente vê essa sede na alma também, né, pelos textos bíblicos que a gente vê falando sobre alma. Lucas, é muito legal quando a gente trata dessa forma que o professor Joás está falando aqui, usando a Escritura, usando a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e conduta. Então, qualquer coisa que se afirma ou se diz que não tem base bíblica, a gente precisa ter muito cuidado com isso e algumas vezes repudiar mesmo, porque não tem segurança quando a gente vai testemunhar e afirmar, sem a palavra de Deus. Exatamente. Se uma pessoa tirar um raio-x, no raio-x não vai sair a alma, né? Algo imaterial. Então, tudo que a gente pode afirmar da parte material do homem, da alma, está contido na Bíblia Sagrada. Então, quando o senhor, né, faz essas afirmações, o professor Joás, quando o comentarista escreve tudo isso, tem base na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada nos leva a entender, e deixa claro que a alma é a sede das emoções, que a alma dos seres humanos, diferente da alma dos animais, ela é consciente, ela é cognitiva, né? E uma série de outras, né, verdades que a gente não tira de trás da orelha, né? A grosso modo, a gente tem como base a Bíblia Sagrada, né? Como o senhor bem disse, é a nossa regra de fé e prática. E tudo que foge dela, aí entra no campo da dúvida, né? Algo que pode estar certo ou pode estar errado. Professor Joás, na lição de professores, como a gente está trabalhando aqui, é uma ferramenta de estudo também, e por sinal muito boa, auxílio bibliológico, alma e a presença de Deus. Eu achei interessante esse parágrafo que faz questão de ler para a gente fechar esse primeiro bloco aqui. Parar de sentir sede de Deus é o mesmo que morrer espiritualmente. Não devemos permitir que nada tire o nosso desejo intenso de conhecer a Deus e os seus propósitos. Precisamos evitar a distração com preocupações, necessidades, sucessos, atrações e prazeres da vida. Essas coisas podem bloquear a nossa sede de Deus e roubar de nós o desejo e a disciplina necessários para buscar um relacionamento mais profundo com Ele através da palavra e da oração. Tudo isso está impregnado na nossa alma. Então, se a gente não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ter um relacionamento mais profundo ou mais, vamos dizer assim,
mais constante com Deus, é bem provável que nós estamos morrendo ou até estejamos mortos espiritualmente. Há uma desconfiança de certos grupos, né, com relação ao que a Bíblia diz sobre qualquer assunto, né? Não é só sobre esse. Verdade. Mas a gente teria uma sociedade melhor, né, se as coisas que a gente não entende, a gente fosse buscar na Bíblia o que a Bíblia tem a dizer sobre essas coisas, né? Por exemplo, o corpo humano ainda é um mistério, né, em muitos, num sentido muito amplo assim, dessa palavra, né, um mistério. Tem algumas coisas que a gente já sabe sobre o funcionamento do nosso corpo, mas tem muita coisa que a gente não sabe, não faz ideia de porquê. A gente sabe como funciona, mas não sabe por que funciona daquele jeito, né? E talvez a gente nunca vá saber, né? E nem por isso se deixa de estudar o corpo, que é uma matéria de estudo mais palpável, né? Uma vez que não dá para fazer isso com a parte espiritual, as pessoas desprezam completamente. Mas houve tentativas históricas, né, de estudar a psique, né? Olha para Freud, né? Olha para Jung, olha para Viktor Frankl, né? Então houve tentativas humanas de lidar com esse aspecto, né, da nossa existência. E assim, acertou mais quem foi mais bíblico. É só olhar com cuidado, né, os estudos desses homens e ver quem está mais... Quem acertou mais com relação ao que falou sobre esse aspecto, né? Aí você compara com o que a Bíblia diz, né? Você percebe que acertou mais quem foi mais bíblico, né? Viktor Frankl está mais correto do que Freud com relação a como a alma funciona, porque ele foi mais bíblico, né? Assim, uma comparação a grosso modo, né? Lógico, não sou um especialista da área, mas sou um curioso, né, da área. Então, a gente não perde, ninguém perde nada por buscar o conhecimento bíblico, né? Só tem lucro, né? O oposto é verdadeiro. A Bíblia é uma fonte riquíssima de conhecimento verdadeiro, né? Conhecimento que sempre se prova verídico, né? Até agora ninguém conseguiu contestar a Bíblia. Então é uma fonte de conhecimento muito válida e muito rica, e porque é verdadeira, né? Então as pessoas que desprezam, só porque está na Bíblia, aí despreza, estão perdendo muito, né? A pessoa não precisa se converter ao Deus da Bíblia, né, para aproveitar do conhecimento que está ali, né? Verdade. Bom, encerrando esse primeiro bloco aqui, Lucas, o professor Joás falou assertivamente sobre assimilar, né, os escritos, ou assimilar até mesmo a palavra central da Bíblia, o tema central da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Existe também, professor Joás, muitos filósofos, né? A gente sempre cita aqui, eu sempre cito um dos mais recentes aí, quando a gente fala de filosofia, falando aí de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, e outros mais. Você cita um Sêneca, por exemplo, que ele tem um tratado sobre a tranquilidade da alma. Isso foi, vamos dizer assim, um objeto de estudo de muitos filósofos, muitos homens voltados aí para a ciência do estudo, né? E vão falar muita coisa até mesmo sem embasamento, ou pode falar coisas que não condiz com o que está na Bíblia, buscando essa ansiedade de explicação. Às vezes acerta, às vezes não, mas a gente percebe que há coisas que esses homens disseram que até há uma concordância com a Escritura. Então é onde a gente vê, a gente percebe que eles acertaram, né? Os filósofos aí clássicos, todos eles, né, a maioria deles falava de uma pré-existência da alma, né? Nesse ponto acertaram, né? E aí acertaram em alguma medida, né? Em alguma medida. Tipo, a alma não é o que está se manifestando agora, né? Ela tem uma origem. E aí essa origem é ponto de controvérsia, né, entre os estudiosos. Mas assim, os filósofos falavam de pré-existência e de eternidade da alma, né? Então, em algum ponto isso está correto, em algum ponto nem tanto.
como que eu sei o que está correto, né? Comparando com o que a Bíblia diz, né? Verdade. A Bíblia mostra que a alma não pode morrer. Mateus 10, né? Mateus 10, 28. Exato. Então, nesse ponto, quando falam da imortalidade da alma, né, estão corretos. Estão certos. Me parece que tem um clássico aí, né, Imortais, esse filme começa exatamente com essa frase, né? As almas dos homens são imortais, porém as dos justos são eternas. Claro que está jogando alguma coisa aí, tem muito trocadilho isso aí, não é o nosso objeto de estudo agora, é essa frase, mas da imortalidade da alma, sim. Né? Bom, Lucas, alguma observação antes da gente terminar esse primeiro bloco? Pastor, é interessante, né, a gente ver que, mesmo sem ter um conhecimento bíblico, as pessoas já estudavam e falavam sobre a alma, né? Alguns, como o professor Joás disse, até acertaram, né, nas suas falas. E isso a gente se vê, né? Até sem muito estudo, a gente vê a ação da alma, né? Uma pessoa que está longe do Senhor, principalmente uma pessoa que já foi cristã e talvez hoje não é mais, quando ela está longe dos caminhos do Senhor, você vê que geralmente é uma pessoa abatida, uma pessoa amargurada, né? Isso é porque a alma está longe de Deus. Então, mesmo até na nossa vivência diária, a gente vê, né, esse agir da alma no ser humano. E por incrível que pareça, professor Joás, o pecado afetou a alma também, né? Peca na alma e reflete no corpo, né? Uma vez que ela é base para a vida, né? Uma vez que é a substância que mantém a vida funcionando, se ela não está bem, a vida não está bem, né? Verdade. Não está do jeito que deveria estar. Vai refletir mesmo. Bom, dá uma segurada aí, professor Lucas. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição muito importante para o nosso currículo espiritual. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 5, estamos começando o estudo aí sobre a alma. E agora, nesse segundo bloco e também no segundo ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar a natureza da alma, a imaterialidade e a imortalidade. Ponto 1, distinção de substâncias. Ponto 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. E ponto 3, materialismo e teologia. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique, algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja.
Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo que pode perecer por ação humana, e outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que, em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. E nós já vimos a explicação do professor Joás, que a gente precisa observar o contexto, tá? E é muito legal isso aí. Mas também elas são inseparáveis, né, professor Joás? A alma e o espírito é algo que não tem como separar. Só a palavra de Deus separa, Hebreus 4:12. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos um marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. E a gente vê esse texto também, Jesus falando isso, em Lucas 16, na parábola ali do rico e do Lázaro. E é bom a gente citar a Bíblia. Agora, sobre o materialismo e teologia, a visão materialista da natureza humana vai além das questões político e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda a negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. De um lado ou de outro, professor, fugiu da Bíblia e tenta tirar Deus do contexto, pula fora. Aqui tá colocando tudo aqui na conta de alguns grupos aqui, né? Uhum. Mas são visões da antropologia materialista. Uhum. Né? Mas hoje nós vivemos tempos tão complicados em matéria teológica, né, que a igreja não está nem precisando de marxismo cultural e materialismo para não acreditar mais, né, no que a Bíblia está dizendo sobre nosso papel, né, a redenção de Cristo, nosso papel no mundo. Porque já tem teólogos que, com ou sem influência dessas fontes, né, modernas, não falam mais sobre o pecado. Não é algo que faz parte do vocabulário, né, de sua teologia, de sua pregação. Então são tempos complicados mesmo, né, mas a gente precisa voltar à palavra, né, voltar a um retorno à verdade da Escritura. Né? Uhum. A Escritura diz que eu fui concebido em pecado, né? Eu já nasci pecador, já nasci morrendo. Essa é a verdade. E as provas empíricas, né, demonstram que isso é verdade. Né? Não é só coisa de religiosidade, nada disso não. Né? É só olhar em volta. É só olhar para a nossa própria condição. Né? A saúde que eu tinha há 20 anos atrás é a mesma que eu tenho agora? É a mesma que eu terei daqui a 20 anos. Uhum. Então é só olhar para os fatos e a gente vê que a Bíblia não está mentindo. Né? Teve um evento que estragou tudo e já nos fez nascer assim, nascer nessa condição, nascer morrendo. Né? O sujeito nasce e já tem ali milhões e até bilhões de bactérias que já estão começando a trabalhar para corroê-lo quando ele não estiver mais vivo. Então essa é a realidade da condição humana, né? O ser humano é pecador, né? E essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o mal faz ele morrer aos poucos, né? E fora isso tem essas outras coisas que a gente está dizendo aqui, né? Essas influências todas, né? Hoje não precisa tanto dessas influências externas, mas nós andamos meio perdidos na nossa teologia por conta de um desprezo à verdade da Escritura. Como é perigoso, né, os extremos. Algumas lições atrás a gente estudou sobre algumas doutrinas que dão valor só à parte material, né, e desprezam o corpo.
e agora a gente está vendo o contrário, né? Algumas doutrinas, e é bom que o comentarista citou aqui, o professor Joás falou também, que não é no campo só político, mas isso reflete na teologia, né? Essa questão materialista, e aí coloca como sendo falso tudo aquilo que é espiritual, né? Como o comentarista bem disse, que é um ateísmo, né? Um ateísmo velado. E esses extremos, de forma, às vezes, sem a gente perceber, né, acaba levando algumas pessoas, alguns senadores, alguns pregadores a, né, o professor Joás disse muito bem, ignorar a doutrina do pecado, né? E é algo que a Bíblia deixa bem claro, Mateus 10, 28, que é o nosso texto áureo, né? Então, assim, a Bíblia está com tanto apreço isso, só que esses extremos, né, que de maneira sorrateira entram no núcleo da igreja, acabam distanciando, né, muitos cristãos da Bíblia, né, e de maneira sorrateira. Sem a pessoa perceber, ela vai criando algumas concepções dentro de si, e as concepções agem nela, afastando-a da Bíblia. O diabo nunca aparece grandão, vermelhão, com um garfinho na mão. É sempre de maneira sorrateira, né? E aí, com esses extremos, né, que a gente já estudou em outras lições e está estudando agora também, a pessoa acaba de maneira aí, sem perceber, se afastando da verdade bíblica. Bom, deixa eu só ler de novo o nosso texto, que é muito importante. Nós já citamos o Mateus 10, 28 aqui, pelo menos umas 5 ou 6 vezes aqui. Deixa eu ler de novo, apesar de eu ter lido bem no início, mas presta atenção nisso aqui. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está falando aqui exatamente entre temer a Deus e temer homens. São, vamos falar assim, o que nos aproxima de Deus e o que nos distancia. E a gente precisa levar essa consideração que as coisas não se resumem só nessa terra, professor. Uma vida pós-morte, o pecado causou uma destruição terrível, mas a gente vê também Cristo reconquistando ou dando de novo o direito desse homem ser considerado filho de Deus, uma criatura de Deus agora por Cristo e em Cristo. É por isso que todas as lições há essa recomendação de cuidado, né? A gente falou do corpo, teve em todas as lições que nós vimos recomendações de cuidado do corpo, né? E aqui a gente está falando de alma e a recomendação continua, né? É por isso que é preciso cuidar da alma, né? Ela é parte essencial, suporte da vida, né? Então o corpo depende do cuidado da alma também, né? Porque se eu não cuidar bem da alma, a doença da alma vai refletir no corpo e o corpo também estará doente, né? Então a estabilidade, né? Tem essa palavra aqui, né? A estabilidade da vida cristã, né? E bem como o nosso destino eterno depende de como nós cuidamos da nossa alma, né? Pegando esse gancho aí, eu já vou antecipar essa leitura, a sinopse do ponto terceiro que nós vamos entrar agora, concluindo nosso estudo de hoje. A alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Eu falei há um tempo sobre esse estudo, me parece que foi na primeira lição, que a alma é a conexão, né, entre o corpo e o espírito. Quando Deus comunica com a gente, Ele comunica no nosso espírito. E o espírito conecta com a alma e a alma reflete no corpo. Da mesma forma o pecado também, ele fere a alma, a alma é afetada pelo pecado e reflete no corpo, e pode fazer tanto o espírito quanto o corpo e a alma perecerem no inferno, e a gente precisa lembrar disso claramente. Por isso a necessidade, professor Joás e Lucas, da gente ter cuidado com ter a alma renovada e submissa a Deus. É o nosso ponto 3 aqui. Ponto 1, edificação e saúde. E ponto 2, purificação e renovação. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Lucas 12, 13 a 21. Louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. É muito interessante essa palavra e a gente precisa refletir. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, Filipenses 4:7, e nos guia no caminho de sua vontade, Colossenses 3:15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma.
E para finalizar, o ponto 2 do capítulo 3, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, Mateus 15, 19, dos desejos impuros e perversos, e aí tem várias citações de Tiago 1, 14, 15, Provérbios 21, 10, das intenções e inclinações malignas, 1 Pedro 2, 1, Números 21, 5, devemos purificar e renovar a nossa alma. Eu gosto de citar, professor, porque quem está em casa pode ler, né? 1 Pedro 1, 22, Efésios 4, 23 e 24. Para quê? Para que sejamos transformados, experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente compartilha. Nós podemos estar alimentando a nossa alma de veneno e pode nos distanciar de Deus, enfraquecendo a nossa fé, nos distanciando da palavra, e o prejuízo disso é muito grande, professor. Cuidado é algo essencial para o suporte necessário, né, para que você tenha saúde, né? E a gente está falando não só de saúde física, né? Saúde da alma se dá pelos mesmos princípios, né? Então, mesmo a filosofia de que a gente falava aqui anteriormente, né, Platão e outros filósofos criam na pré-existência da alma, e criam na transmutabilidade da alma, na eternidade, né, da alma, na imortalidade, né, e falavam de um cuidado da alma, né? É lógico, numa visão não materialista, mas numa outra visão de mundo, né, onde criam que tudo era ideal e o que a gente via aqui era um reflexo do ideal, né? Então, essa alma na ocasião da morte ela só voltava para o ideal, né? Então é toda uma linguagem que não é a nossa aqui, mas já se falava de um cuidado, né? Então Jesus nas suas palavras ensinou sobre esse cuidado também, né? Jesus falou sobre disciplinas espirituais como oração, jejum, ensinou como fazer, como não fazer, né? Então Jesus deixou bastante recomendações nesse sentido, né, do cuidado da alma, e falou de coisas que não são tão óbvias assim, mas são sobre esse cuidado também, né? A contemplação, por exemplo, olhar para os lírios do campo, né? Olha a beleza com que eles se vestem, nem Salomão em toda a sua glória, né? Então a contemplação, olhar para o que é bonito, né, para a criação de Deus que é bela. Toda a criação de Deus é extraordinária, é bela. A beleza no ornitorrinco, né, no sapo, a beleza em tudo que Deus criou, né? Então contemplar o belo, né, traz saúde para a alma. Contemplação parece um exercício do corpo, né, dos olhos, mas tem reflexos na alma. Então Jesus ensinou sobre isso, olha que coisa, né? Então esse cuidado que a gente está falando aqui, é lógico, tem que ser integral, né? Mas tem pessoas que cuidam muito do corpo e esquecem essa outra parte. Quando a gente fala de saúde, né, logo nos remete ao corpo, né? Sempre que fala de saúde, logo vem na nossa mente o corpo. Só que a gente aprende, né, principalmente com esse tópico, que a gente precisa ter saúde também na nossa alma. E talvez, né, aquele que está estudando essa lição pode ficar na dúvida, né? Como que eu faço para ter saúde na minha alma? E aí o próprio comentarista aqui, ele coloca 3 palavras: edificação, purificação e renovação. A gente primeiro precisa edificar a nossa alma, que é na palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, orando e jejuando. Nisso a gente edifica a nossa alma e cria raízes espirituais. A gente precisa purificar a nossa alma, né, renunciando e negando a si mesmo todos os dias, porque tudo que a gente vê, tudo que as pessoas falam com a gente, tudo que passa, né, nos nossos olhos, principalmente agora com as redes sociais, isso pode de alguma maneira nos contaminar, e se a gente não vigiar, né, a gente se torna suscetível, né, ao pecado. Quem fica 5 horas numa rede social, né? Vê de tudo, quanta coisa que ouve, né? Então a gente precisa de uma constante purificação, nos tornar puro e renunciar a cada dia, e também a renovação, né? Primeiro no sentido de constância, que a gente precisa ser constante na edificação e na purificação, e também no sentido de que nós somos humanos, né? Nós estamos sujeitos ao erro, mas que, né, pelo sangue de Cristo nós temos perdão dos pecados, e se a gente vier a pecar, né, Cristo é fiel para perdoar aquele que se arrepende, né?
nós temos pelo menos duas portas principais de entrada para a nossa alma, que são os olhos e os ouvidos. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta reflete nos sentimentos. Então, se a gente ouve muita notícia ruim durante o dia, isso vai refletir na nossa alma. Se a gente vê muita coisa ruim, por exemplo, alguém que escuta de homicídios, latrocínios, isso vai trazer um certo sentimento ruim, que vai ter medo de sair de casa. Né? Isso acontece com todos nós seres humanos. Se alguém consome muita coisa ruim, vê muita coisa ruim, foi Davi que falou isso nesse Salmo 101:3, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, se eu vejo muita coisa ruim, ou se eu escuto muita coisa ruim, muita notícia, muita podridão espiritual, entre aspas, aí, né? Então eu não estou cuidando da saúde da minha alma. Por isso que a palavra de Deus recomenda, né, professor Joás? Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente compartilha, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com certeza. Cuidado é o que vai garantir essa saúde aí, né? A saúde da alma depende disso, porque a vida depende disso, né? Tem as portas de entrada e as de saída, né? Então, se a boca fala do que está cheio o coração, né? Como que foi parar no coração? Pois é. Não foi pelos olhos e pelos ouvidos, né? Então é preciso ter cuidado com o que a gente semeia, né? Nesse solo tão fértil que é o nosso coração. As sementes que estão lá, muitas delas foi nós mesmos que decidimos plantar lá. Né? Isso vai refletir de alguma forma, vai sair. Né? A gente pode usar a mesma palavra que Jesus falou e criar metáforas em cima disso. Né? As mãos digitam o que o coração está cheio. Né? Os pés caminham, né, em direção ao que está cheio do coração. E nós temos o melhor médico, né? Pedro nos lembra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Então, todos os problemas que a nossa alma possa ter, né, a gente pode lançar sobre Cristo. Por Pode quê? ser estancado, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Verdade. Professor Lucas, nosso tempo encerrou. Agradecer a vocês aí por mais esse brilhante comentário na lição de hoje. E você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado. E queremos te convidar a participar com a gente em qualquer uma das nossas igrejas espalhadas por todo Caratinga e região. Próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, a nossa querida EBD. Nos encontraremos na próxima semana aqui e aguardamos sua companhia. Até lá e um forte abraço.